Uou! Boa madrugada, agora são 1h41 da manhã. Coloquei o título de Depressão na Madrugada porque posso dizer por quem passou e quem muitas das vezes ainda se encontra dentro de um processo. A depressão ela é algo que machuca a alma, ela é algo que machuca o ego, ela é algo que machuca você, machuca as pessoas que estão à sua volta. E como muitas pessoas sabem, eu escrevi meu livro que chama A Arte de Recomeçar. Eu quero ler uma frase desse livro para você que diz assim: as birras que você faz para o mundo parar e fazer o que você quer, esquece, abandona e amadurece. Posso dizer para você que muitas vezes, a causa da minha depressão, ela foi pelo meu ego ferido. Muitas das vezes, as minhas crises depressivas eram porque eu estava como uma criança mimada, fazendo birra no chão, para que o mundo parasse e fizesse aquilo que eu queria. Para que as pessoas que estivessem à minha volta parassem com as atitudes que estavam desagradando a mim, por mais que na visão delas estivesse correto, na minha era muito mais correto elas ficarem erradas e fazer o que eu queria. Então muitas das vezes eu chorei, muitas das vezes eu me senti sozinho, muitas das vezes eu quis sumir no mundo, muitas vezes eu quis abandonar tudo, chutar o pau da barraca e sair andando. Mas foi por um motivo só. Porque as coisas não estavam acontecendo como eu queria. Eu não estava conseguindo receber o amor que eu queria. Eu não estava conseguindo dar o amor da forma que eu queria. A pessoa teria que receber daquela forma, mas ela não estava conseguindo. Quando as coisas literalmente estavam acontecendo ao meu favor, essa depressão ela ia embora. Mas quando ela não acontecia, era abrir o berreiro emocional. E quando abri o berreiro emocional, automaticamente as pessoas que estavam à minha volta olhavam para mim e diziam: mas uma pessoa de 40 anos de idade chorando, de 35, 36, não importa, estou falando da minha idade. Uma pessoa que já é pai, uma pessoa que já trabalha, uma pessoa que já passou por tantas coisas na vida, uma pessoa que já é casada, tem um casamento estruturado há 15 anos. Como é que uma pessoa dessa pode literalmente querer que o mundo pare para que ela seja ouvida, respeitada dentro daquilo que ela quer? Ou seja, o mundo para e o mundo tem que se enquadrar a mim. Não sou eu que tenho que me enquadrar ao mundo. E automaticamente isso me causava um confronto muito grande, porque o meu negócio eu ia orar, eu ia jejuar, eu clamava a Deus, eu passava madrugadas orando, chorando, porque eu queria que as coisas mudassem, eu queria que Deus mudasse as pessoas para que as pessoas se encaixassem dentro daquilo que eu era, dentro daquilo que eu queria. Então eu briguei muito com Deus porque eu não entendia porque Deus não fazia o que eu queria. Eu briguei muito com as pessoas porque eu não conseguia entender porque as pessoas não conseguiam ver o mundo como eu via, sentir as coisas como eu sentia e de certa forma conseguir amar como eu amava. E no meio de uma circunstância dessa, entrei em tantas crises, foi quando, escrevendo esse livro, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a maioria das vezes quando a gente entra em depressão ou quando a gente passa por uma crise depressiva, depressão é algo relacionado ao passado, principalmente as marcas ruins do passado, porque ninguém sofre depressão boa, né? Ah, eu tô com depressão de quê? Ah, porque eu passei o melhor final de semana da minha vida, porque as coisas aconteceram da forma que eu queria, marcou minha vida de uma forma positiva. Ninguém entra em depressão positiva. Todo mundo entra em depressão negativo mesmo. Então a gente pega todas as coisas ruins do passado, que aconteceram do ontem para trás, e traz para o dia de hoje e vive hoje. E um dos versos que mais mudaram a minha vida é que para cada dia basta o seu mal. Ou seja, o mal de ontem é de ontem. Eu só vou carregar ele para o hoje se eu quiser. Porém, se eu carregar o mal de ontem para o hoje, ou seja, eu não vivo hoje, eu continuo vivendo ontem.
E o presente que me foi dado, chamado hoje, a vida que foi me dada no hoje, eu estou desperdiçando, estou jogando fora. Porque eu quero ficar agarrado a sentimentos e ressentimentos do ontem. O ontem já foi, moço. Eu sempre costumo dizer que a depressão ela é mais ou menos como fiado só amanhã, sabe? A depressão ela exige que uma dívida seja paga, mas toda vez que você vai lá, você vai encontrar uma plaquinha dizendo assim, ó, volte amanhã. Você vai cobrar a pessoa, volta amanhã para cobrar. Você vai cobrar a pessoa, volta amanhã para cobrar. Você vai cobrar a pessoa, volta amanhã para cobrar. Chega uma hora que a pessoa já olha para você e fala, volta amanhã. A depressão é quando você está indo para as pessoas e as pessoas estão falando, volta amanhã, moço. Volta amanhã, volta amanhã, volta amanhã. Todo dia que você for uma pessoa imatura e quiser que as pessoas que tenham maturidade tornem a ser imaturas, elas vão colocar uma plaquinha dizendo assim, volta amanhã. Por quê? Porque as pessoas sabem que viver daquela forma imaturamente não vai ter resultado. Já passaram pelo processo que você está passando agora para poder amadurecer. Então, todas as vezes que você entra numa depressão, num estado depressivo muito ruim, que te faz travar algumas coisas, significa que você está deixando de olhar para dentro de si como uma pessoa madura e olhando somente para o lado criança, aquele que quer que as coisas funcionem do jeito dele, da forma dele. Isso não acontecer, tá tudo ruim. Se não acontecer, tá tudo mal. Não importa se a vontade dele vai respeitar outras pessoas, não. Não importa se a vontade dele está enquadrado dentro do sentimento de outra pessoa. Se a outra pessoa pensa... O depressivo ele é tão egoísta que ele consegue pedir que a pessoa tenha empatia dele, mas ele não consegue ter empatia pelas pessoas. Naquele momento ele é o mimimi, ele é o dodói. Todo mundo tem que olhar para a minha dor e me atender. A minha dor é a mais importante do mundo. Automaticamente, quando isso acontece, você está falando... É a mesma coisa daquela criança que para no meio de um shopping, ou para no meio de uma feira, ou para no meio de um lugar muito grande, com muitas pessoas, e ali ela começa a fazer birra com o pai. E o pai muitas das vezes não sabe o que agir, porque se corrigir, tá errado. Se não corrigir, tá errado também. Se pegar e levar... A criança, ela acaba paralisando todo mundo, não é para poder socorrer ela, mas para poder oprimir o pai ou a mãe ou quem está com ela a fazer o que ela quer. Então, quando você entra em depressão, você está tentando fazer com que o mundo pare para fazer aquilo que você quer. Esse é o relato de uma pessoa que escreveu um livro sobre a arte de recomeçar. Uma pessoa que teve depressão, crise do pânico, teve ansiedade, crise de ansiedade. Hoje mesmo e ontem eu estava um pouco ansioso, conversei muito com a minha esposa, as coisas foram melhorando. Mas é tão incrível que a ansiedade ela é algo que eu vou abordar em outros vídeos aí da madrugada. Mas é engraçado que quando a pessoa não consegue saber quem ela é no hoje e consegue conviver com ela no hoje, para ela é mais fácil viver na depressão ou viver na ansiedade, porque ela acaba fugindo da realidade do hoje. Mas eu vou falar isso em outro tempo. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui gravado sobre a depressão da madrugada que, não importa o que aconteceu. O que importa é que aconteceu ontem e hoje dá para resolver isso. Dá para resolver aqui, dá para resolver aqui, dá para resolver à sua volta. A depressão, ela é algo que ela bate igual uma tortura chinesa. Sabe qual que era a tortura chinesa mais terrível que tinha? Deixava uma pessoa de joelho, com as mãos para trás, com uma gota de água caindo na cabeça dela. Aquilo depois de algumas horas pareciam toneladas batendo na mente da pessoa, e a pessoa pedia a morte, pra você ter uma ideia. E é por isso também que tem aquele ditado que diz que água é mole, pedra é dura, tanto bate até que fura. A depressão ela é assim, você vai pegar um pouquinho de ressentimento de um dia, depois mais um pouquinho de ressentimento do outro, mais um pouco, na hora que você vai ver lá na frente,
o rombo já é grande. E como é que eu faço para resolver tudo isso? Abre mão. A pessoa me perdoando ou não, eu quero ser perdoado por mim mesmo e declaro perdão na vida da pessoa. E isso tem que fazer parte da minha vida, porque eu não quero mais viver grudado nesse ressentimento, porque tem algo de melhor para viver. Substitui o sentimento por algo melhor. Isso funciona. Eu quero ficar por aqui. Um beijo no seu coração. Vai ter muito mais vídeos. Se você não comprou meu livro ainda, compra. É um livro que tem impactado muitas pessoas. Já tem mais de 100 cópias vendidas e eu tenho certeza que vai modificar a sua história também. O livro chama Arte de Recomeçar. Meu nome é Vicente Messias, eu sou escritor. E é sempre um prazer estar aqui fazendo vídeo, gravando e podendo te dizer as minhas experiências e como isso tem mudado a minha vida e a vida das pessoas que estão à minha volta. Ok? Um forte abraço e que em tudo você seja abençoado abundantemente. Tá bom? Que em tudo você entenda que é necessário haver maturidade. E essa maturidade nos faz viver coisas que como criança jamais viveríamos. Beijo no seu coração, curte, comenta e compartilha e nos dá uma força aí. Boa madrugada e até mais.